E nós estamos chegando com o nosso 8º módulo do curso CESP-Sebrasp, versão 2021, e vamos fazer aquele procedimento dos outros módulos anteriores. Hoje nós vamos usar mais um texto de uma prova de item certo e errado do ano de 2021, que foi do concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E aí, esse concurso, se você ainda não baixou o seu PDF, como eu digo sempre, está na hora de dar uma pausa aí, baixar o PDF para você acompanhar e fazendo as anotações que são necessárias. Aí eles deram o seguinte texto na sua tela. O mundo urbano já abriga mais da metade da população do planeta. E os processos de urbanização espalham globalmente, mas de forma desigual, tanto os benefícios quanto as crises da ocupação urbana do espaço. Esse é o tópico frasal. Já te falei todos os módulos, e vou repetir mais uma vez, que o tópico frasal é a primeira frase de cada parágrafo. E o tópico frasal da introdução, o tópico frasal do parágrafo 1, ele já vai nos sinalizar algo. Num dos itens anteriores, num dos módulos anteriores, nós descobrimos que um dos itens estava errado, porque eles falavam que o texto tinha um caráter argumentativo e nós definimos que ele era expositivo. Então a primeira coisa que você vai fazer sempre, quando você começar a ler um texto, é ler a primeira frase e se inteirar. Você está vendo que essa frase aí, ela fala sobre o mundo urbano. E ela informa que o mundo urbano, estou falando de zona rural, estou falando de mundo urbano, que ele está abrigando mais da metade da população do mundo. E está dizendo que esse processo de urbanização, né, da população está se concentrando no meio urbano, está se espalhando pelo mundo inteiro. Só que ele avisa, é um espalhamento de forma desigual. E óbvio que quando você tem uma ocupação que concentra muito aqui e pouco aqui, essa desigualdade vai trazer benefício para uma parte e vai trazer crise para outra. Isso está dito na primeira frase. Então é possível que você perceba que essa primeira frase é uma frase de teor explicativo. Ele está explicando o processo de urbanização. E ele está, não é opinião dele, é fato, que está havendo um crescimento da urbanização de modo global, de modo desigual, e isso vai causar benefícios e ônus. Então, todo texto de natureza informativa, como esse, ele, a princípio, pode ser que mude, mas acredito que não, ele é um texto de natureza dissertativa expositiva. Você pode até ir no cantinho colocar, para depois a gente confirmar. Olha aí comigo, lá no final do texto, veja só, de onde ele foi tirado. Ana Célia Bahia Araújo e Zoraide de Souza Pessoa. O desafio das cidades sustentáveis. Prós e contras de uma proposta para o desenvolvimento urbano. É um texto tirado da internet, mas você está vendo que pelo título, quando se fala aí, cidade sustentável, quando se fala do que existe de positivo e de negativo em cima do desenvolvimento urbano, se as autoras não ficarem dando palpite ou julgando, mas se elas trouxerem informações verdadeiras, ele se confirma como um texto expositivo. Beleza? Só que antes da gente continuar a ler o texto, vamos ver o item 1 na sua tela. O emprego de vírgulas para isolar o trecho enquanto aglomerações urbanas justifica-se pela natureza explicativa desse trecho dentro do período. Aí o fragmento é: as cidades, sejam elas grandes aglomerados, como metrópoles, ou pequenas comunidades, enquanto aglomerações urbanas, são permeadas em diversos níveis por questões de desigualdade socioeconômica. Antes que eu comente a questão, eu vou pedir que, de novo, como sempre, você pause a sua tela, reflita sobre a questão, imagine o que você vai marcar e só em seguida você aperte o play para você ver o nosso comentário e a nossa revisão. Vai lá. Muito bem. Pontuação é um dos itens
que aparece em maior quantidade de questões em qualquer prova do CESP e Sebrasp. Tá? E aí eles estão fazendo uma consideração sobre um trecho que está entre vírgulas. Olha comigo aí, antes do tal trecho, sejam elas grandes aglomerados, isso é uma oração. Por que isso é uma oração? Porque tem um verbo sejam. E é uma oração que está entre vírgulas. Então, aí eles não colocaram nada, mas a gente pode chamar isso aí de oração intercalada. Então, todo termo que fica entre vírgulas, nós já falamos isso e vamos falar sempre, ele pode ser genericamente chamado de termo intercalado. E quando a gente fala de um termo intercalado, a palavra termo significa dizer que esse termo pode ser apenas uma palavra. O mundo, vírgula, hoje, vírgula, está muito cruel. A palavra hoje ficou entre vírgulas, era um termo intercalado. Podemos também, do termo intercalado, ter uma expressão. Então, por exemplo, as pessoas, vírgula, ao longo da vida, vírgula, evoluem. Esse ao longo da vida ficou entre vírgulas, é uma expressão. Ou pode ser, como nós vimos aí no início, uma oração. E aí, para ser oração, tem que ter verbo. Então, por exemplo, as pessoas, vírgula, que chegaram cedo ao local, vírgula, conseguiram a vaga. Esse que chegaram cedo ao local ficou entre vírgulas e, como tem o chegaram, é uma oração. Então, genericamente, termo pode ser palavra, expressão ou oração. E lembrando uma coisa que nós já falamos aqui, o termo intercalado, ele fica entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. E lembrando também que se você abriu com uma vírgula, você tem que fechar com uma vírgula. Se você abriu com um parênteses, você tem que fechar com parênteses. E se você abriu com travessão, você tem que fechar com travessão. E esses sinais de pontuação, eles são intercambiáveis. O que significa intercambiáveis? Intercâmbio é troca. Em outras palavras, se você pega um texto, né? Olha essa frase 1. Quando você pega esse como, aliás, sejam elas grandes aglomerados, abriu com uma vírgula e fechou com uma vírgula. O Sebrasp poderia te dizer que seria correto trocar essas duas vírgulas por um par de parênteses. Sim. Ou trocar essas duas vírgulas por dois travessões. Sim. Porque um pode trocar de lugar com o outro, sem que isso aí altere a correção gramatical ou sem que isso aí altere o sentido. É isso que vocês têm que tomar como base para poder fazer muitas questões que não são essa. Só, vamos lá na tela, o que eles pegaram foi o enquanto aglomerações urbanas, que não é uma oração, porque não tem verbo. E está dizendo que isso é um termo de natureza explicativa. E aí, quando você vê falar de um termo de natureza explicativa, você pode correr um risco, que é o seguinte, vem aqui comigo. Claro que quando você escreve algo, como está escrito aí, e esse algo escrito acrescenta informação, toda informação que você acrescenta, você acha que é explicativo. Veja lá mais uma vez. Ele colocou, sejam elas grandes, como metrópoles, ou pequenas, enquanto aglomerações urbanas. Elas são permeadas. Na verdade, a frase base, a informação básica seria assim: as cidades são permeadas por questões de desigualdade socioeconômica. Essa é a informação mínima. Sujeito, as cidades, o verbo, são, o restante. As cidades são o quê? Permeadas. Permeadas por algo. Por quê? Por questões de desigualdade socioeconômica. Claro que tudo que a gente acrescentou, no fundo,
explica. Mas eu quero te dizer que, quando se fala de termo de natureza explicativa, o Sebrasp tem uma mania de colocar as coisas com apelido, em vez de dar o nome oficial. O termo de natureza explicativa é o que a gramática convencional chama de aposto. O que é um aposto? É uma palavra ou é uma expressão, geralmente de natureza adjetiva, que explica, ou que especifica, ou que detalha alguma coisa em relação a um termo antecedente. Então, se a gente coloca assim, as vilas, vírgula, pequenos aglomerados urbanos, vírgula, foram crescendo. Eu tenho ali um termo entre vírgulas, que é esse aqui, ó, pequenos aglomerados urbanos. Se eu tiro, o que sobra? As vilas foram crescendo. Essa é a informação básica. Agora, esses pequenos aglomerados urbanos especifica para mim o que são as vilas. Então, isso aqui é um aposto. Logo, se o Sebrasp dissesse que as vírgulas aqui isolam um termo de natureza explicativa, sim. Ok? Outra coisa, o termo de natureza explicativa é o que a gramática, por exemplo, chama de oração adjetiva explicativa, como o próprio nome já sugere. E aí, lembrando mais uma vez, né, todas as vezes que aparecer nós vamos tratar esse mesmo tema, a oração, já falei e repito, ela é um enunciado com verbo. Então, pequenos aglomerados urbanos não é oração, porque não tem verbo. Segundo, se ela é uma oração adjetiva, ela refere-se a um substantivo. Porque todo substantivo é caracterizado, ou é especificado, ou é detalhado por um termo de natureza explicativa. Então, quando eu digo assim, as vilas, vírgula, que são aglomerados urbanos, vírgula, estão em crescimento. As vilas, que são aglomerados urbanos, estão em crescimento. Isso que eu estou grifando de azul aqui, ó, é um termo intercalado, porque ele está entre vírgulas. E tem que ter duas vírgulas, porque é uma oração, olha o verbo. E quem é que são aglomerados urbanos? As vilas, se refere ao substantivo vilas, é uma oração adjetiva. Então, a oração adjetiva explicativa, ela tem função de aposto. Ela é um aposto com verbo. Então, ela é uma função de aposto. Agora, gente, nem todo termo que está entre vírgulas, isto é, nem todo termo intercalado, é um termo que a gente pode chamar de termo de natureza explicativa. Vamos mais uma vez lá no fragmento. As cidades, sejam elas grandes aglomerados, como metrópoles, ou pequenas comunidades, enquanto aglomerações urbanas, observem que aí a gente coloca com o termo enquanto, que na verdade é um conectivo. E eu posso te dizer que, de um modo geral, o enquanto, bem empregado, ele é uma conjunção temporal. Enquanto eu morei em Londres, eu vivi de modo precário. Quer dizer, na época em que eu vivi, no momento em que eu vivi, então esse enquanto é um conectivo temporal. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu, enquanto estudante, fui relapso. Esse enquanto aí significa eu,
na época que era estudante, mas isso não é um termo de natureza explicativa. Ué, pessoal, mas você está falando que foi um estudante? Não. Eu estou te mostrando uma especificidade temporal. Agora, poderia eu dizer também, eu, como estudante, fui relapso? Quer dizer, do ponto de vista do estudante, e não no tempo em que eu estudei. Porque eu posso dizer assim, eu, como estudante, sou relapso. Eu, como profissional, sou responsável. Eu, como filho, sou amoroso. Eu, como marido, deixo a desejar. Então, isso não é necessariamente um enquanto temporal. Ele pode ser enquanto que especifica, que eu acho que é o caso aí. Olha só, as cidades, sejam elas grandes aglomerados, como metrópoles, quer dizer, como, por exemplo, as metrópoles, ou pequenas comunidades, como, por exemplo, aglomerações urbanas, isso aí tem uma natureza exemplificativa. Esse não é um enquanto temporal. Ele está dizendo assim, existem os grandes aglomerados, exemplo, metrópoles. Existem as pequenas comunidades, exemplo, as aglomerações urbanas. Então, isso não é um termo de natureza explicativa. Isso não está explicando quem são as cidades. Né? Está exemplificando que as metrópoles exemplificam que são grandes aglomerados e que as aglomerações urbanas exemplificam o que se chama de pequenas comunidades. Então, o valor não é explicativo, é exemplificativo. Logo, você acertou a questão número 1, se você marcou isso aí como incorreto. Então, o primeiro item tem que ser julgado como errado. Se você acertou, você está com 1. Se você errou, você está com menos 1. Beleza? Olha o item 2. A forma verbal vem é acentuada devido à concordância que estabelece com o termo o planejamento urbano e a gestão das áreas, das cidades e áreas metropolitanas. O fragmento era, com isso, o planejamento urbano e a gestão das cidades e áreas metropolitanas vem sendo inserido em discussões na busca de alternativas para a urbanização e para o desenvolvimento urbano. Mais uma vez eu te peço, pause a tela, pense no que a questão falou, concorde disso ou discorde. Concorde com isso ou discorde disso. Só em seguida aperte o play. Vai lá. Bom, observem que ele fala de uma forma verbal acentuada. Aí você pensa, a acentuação não tem a ver com ortografia? Por que está se falando de concordância? Porque, na verdade, a gente pode ter uma coisa que associa acentuação e concordância, porque às vezes existem acentos que são colocados não como você coloca o acento em cenário, que tem que ter o acento porque é uma palavra paroxítona que termina em ditom. Mas é porque, às vezes, você tem que acentuar para sinalizar se é singular ou plural. Isso acontece com a forma do presente do verbo ter e do verbo vir. Então, o verbo ter e o verbo vir, quando estão no tempo presente, eles têm essa peculiaridade. Você tem a forma eu tenho, tu tens, ele tem, eu venho, tu vens, ele vem. E você tem, nós temos, vós tendes, eles têm, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, a diferença é que a forma sem acento, ela marca o singular da forma de presente e a acentuada, ela marca o plural. Então, é por isso que se está associando tempo verbal e acentuação gráfica. Por exemplo, ele não tem curso superior. Observem que eu escrevi um tem, sem acento,
porque esse tem como sujeito a palavra ele, que é singular. Então ele não deve ser acentuado. Por exemplo, se eu pergunto assim, vocês vêm de carro? Aí eu estou usando o verbo vir. E observem que eu usei uma forma do verbo vir no presente. E é no plural, porque o sujeito vocês é plural. Então, a questão se organiza em cima disso. Só que a resposta para essa questão nós vamos ver aí no próximo bloco. Até já.